Olá pessoas, tudo bem? Estaremos dando continuidade a nossos vídeos falando hoje sobre polimorfismo. Este é um conceito que trata de objetos distintos executarem a mesma mensagem, ou seja, a mesma ação, de formas também distintas. Então é a possibilidade de você ter uma mesma ação, como por exemplo, comer, só que executada de forma diferente, como o exemplo que a gente viu lá na nossa parte teórica, onde a gente tinha dois dinossauros e um era carnívoro e outro herbívoro. Todos os dois comiam, só que a forma deles se alimentarem eram formas distintas. Dentro da linguagem Java, o polimorfismo ele pode ser universal ou ad hoc. O universal quer dizer que ele pode ser aplicado a diversas questões distintas. Então, o tipo de polimorfismo universal, também conhecido como verdadeiro, é aquele onde, quando aplicada a uma classe, ela vai ter uma previsão de que diversas ações podem ser tratadas por aquele polimorfismo e muitas vezes a gente está precisando fazer adaptações. Por isso que ele é considerado como verdadeiro. O ad hoc, também conhecido como aparente, é um tipo de polimorfismo que ele ocorre a partir de várias adaptações. Então a gente vai ver isso mais diretamente na linguagem, mas ele também é conhecido como aparente ou não verdadeiro. Dentro do universal, nós vamos ter o paramétrico e uma forma bem tranquila de a gente observar esse paramétrico vai ser dentro da utilização do conceito de generics na linguagem. O que seria esse paramétrico? É quando eu preparo uma classe e sua concepção por si só está faltando uma complementação. Então a aplicação do paramétrico vai ser justamente para a gente complementar o funcionamento daquela classe. Seguindo nessa linha aí dos generics, nós temos aqui um exemplo que, para eu criar um atributo a partir de uma classe genérica, então eu não passo o tipo dele específico. Eu vou apenas dizer que aquele atributo ele vai receber uma classe. E aí essa classe pode ser qualquer tipo implementado dentro da linguagem, qualquer concepção de objeto. Nós temos aqui o exemplo de uma ArrayList, que é um tipo de conjunto que tem dentro da linguagem Java. Então a gente aplicou aqui três objetos, três atributos do tipo ArrayList. Então eu tenho figura, string e funcionário. São classes distintas, vão me gerar objetos distintos, só que todos eles vão estar aplicados a esse conjunto. Então, embora os métodos gerais, as ações gerais de uma ArrayList, eu consiga trabalhar como alguns que ele tem, como get, que é para você recuperar um objeto, você ordenar o objeto e algumas outras ações, embora todos os três exemplos aqui vão estar utilizando essas ações, mas o seu funcionamento vai variar de acordo com o objeto que tiver sido aplicado. Então, a partir de uma ArrayList, eu posso chamar uma figura e executar os métodos específicos dessa figura. A mesma coisa vai ser aqui com o funcionário com string. Eu posso trabalhar funcionário e string dentro do ArrayList a partir de seus métodos padrões, só que dá ações distintas que são as ações previstas para funcionário. A gente vai estar tratando melhor sobre generic mais lá na frente, mas aqui é para a gente ter uma ideia do seu funcionamento dentro do conceito de polimorfismo. E aí, seguindo ainda na linha do polimorfismo de verdadeiro, universal, nós temos o polimorfismo de inclusão, que é aquele polimorfismo que acontece no momento da herança. Então, como a gente viu em alguns exemplos, dentro da herança a gente pode ter uma classe e também a herança de atributos, mas aí na aplicação das classes a gente pode estar trabalhando o conceito de polimorfismo, como é o caso desse exemplo aqui que a gente trabalhou, que foi de figuras geométricas. Então na classe mãe, figura geométrica, eu tenho dois métodos, calcular área e calcular perímetro. Só que a forma de calcular área e calcular perímetro para cada herdeiro vai ser diferente. Então a forma de você calcular o perímetro de um retângulo vai ser uma, de calcular a área do círculo vai ser outra, de calcular a área do polígono regular vai ser outra. Só que os métodos eles mantiverão
manterão sua assinatura única. Então, para todos eu vou estar chamando calcular área e calcular perímetro. Só que a forma como ele vai ser implementada vai ser diferente. Então, é o mesmo método, só que executado de forma distinta. E aí, nessas relações de herança, a gente tem um polimorfismo também verdadeiro, só que a gente vai estar chamando ele não de paramétrico, e sim de polimorfismo de inclusão. Uma outra forma de polimorfismo, só que aqui agora já é o polimorfismo aparente, é o ad hoc, são nas ações que a gente vai estar fazendo de correção, também conhecidas como cast. Então nós temos aqui alguns exemplos. Eu tenho aqui um atributo B que ele é do tipo float. Eu estou passando para ele um número inteiro. Como um inteiro ele é possível de ser transformado em um ponto flutuante, um número com casas decimais, então automaticamente ele vai haver um processo de correção, vai ocorrer um cast, e esse 2 que é inteiro ele vai se transformar em flutuante. No mesmo caso eu tenho aqui um exemplo de um atributo A, que ele é do tipo inteiro, é um int. E aí, embora eu tenha passado aqui o número 3.2, eu estou forçando aqui, eu estou fazendo um cast dizendo que ele é int, que ele é um inteiro. Então, mesmo que ele venha com casas decimais, o resultado aqui vai ser 3, considerando que números inteiros não aceitam casas decimais. E aí, dependendo do valor que você coloca, isso pode ocorrer uma aproximação tanto para cima como para baixo. Então, poderia ser o resultado aqui 3, poderia ser 4. No outro exemplo aqui, com o mesmo atributo A, nós estamos dizendo que o atributo A está recebendo uma divisão, ele está recebendo o valor de 3 dividido por 2. A mesma relação, como ele é inteiro, a linguagem já força, ela já faz uma correção para que o resultado seja 1. Então esse é o polimorfismo de correção. Seguindo na linha do aparente, nós vamos ter agora o polimorfismo de sobrecarga. O que seria isso? São situações onde eu tenho dentro dos objetos o mesmo método, então o nome dele aqui, a assinatura, basicamente não muda, só que na realidade o que está alterando é o que? O que eu estou passando aqui com parâmetros são parâmetros distintos. Então a gente tem um exemplo aqui do método que a gente utiliza bastante, que é o println. Então eu posso estar exibindo aqui um resultado do tipo inteiro, ele aceita, uma string ele aceita, um tipo booleano ele vai aceitar também. Então é o mesmo método, só que o tratamento que vai ser dado internamente a ele vai ser diferente. Porque um está tratando um inteiro, o outro está tratando um string e o outro um tipo booleano, um tipo que aceita apenas verdadeiro ou falso. Então esse aqui seria o polimorfismo de sobrecarga. Eu tenho o mesmo método, só que ele pode ser executado de várias formas distintas. Inclusive a gente pode ter aqui a alteração do quantitativo de parâmetros. Nessa linha da sobrecarga, uma ação que a gente vai estar trabalhando bastante são quando a gente for montar nossos métodos construtores. Então nós temos o exemplo aqui de uma classe teste, onde para teste eu criei 3 construtores, 3 métodos de inicialização. O primeiro eu não passo parâmetro nenhum. O segundo, a gente já está passando um parâmetro aqui para ser tratado. E no terceiro, a gente colocou aqui uma série infinita aqui de parâmetros. Então, os construtores eles podem ser trabalhados também com polimorfismo de sobrecarga. E aí, vale a gente fazer uma ressalva aqui, uma comparação com a questão lá do polimorfismo de inclusão, onde no polimorfismo de inclusão ele vai acontecer uma sobrescrita. O que é que eu estou chamando de sobrescrita? Sobrescrita é quando o herdeiro ele substitui o método do seu antecessor, do seu pai, da sua mãe. Então, no caso lá do calcula área, eu não vou ter a possibilidade no objeto retângulo de calcular nele a área de várias formas distintas. A fórmula de calcular a área dentro de retângulo vai ser uma só, porque eu sobrescrevi o método do pai.
Na sobrecarga, você pode ter vários métodos com o mesmo nome, variando os atributos, variando alguns detalhes aqui da assinatura. Então existe uma diferença clara entre sobrescrita e sobrecarga, onde sobrescrita é a substituição do método, e isso normalmente se dá no polimorfismo de inclusão, nas relações de herança, e eu tenho a sobrecarga, que vai ser aquelas situações que a gente mostrou nos dois exemplos, do println e nos construtores, onde eu vou ter o mesmo método, só que com assinaturas distintas. Então eu posso estar variando o tipo dos parâmetros, as quantidades dos parâmetros. A diferença entre os dois são basicamente essa. Pronto, a gente encerra por aqui um pouco da parte conceitual sobre Java aplicando polimorfismo. A gente vai conversar no nosso próximo vídeo sobre herança, para que a gente possa estar entrando na parte mais efetiva de programação, trabalhando esses conceitos de polimorfismo a partir também da herança. Então, até o próximo vídeo, pessoal.